primeiro lugar, em nome da Confederação Nacional do Comércio e da sua divisão econômica, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite, a oportunidade de nós compartilharmos as nossas preocupações na área tributária, do ponto de vista sobre a perspectiva econômica. Mais especificamente, gostaria de agradecer ao presidente Lázaro Gonzaga, presidente da FEComércio, diretor da CNC, por essa oportunidade. Eu trouxe aqui para os senhores, não sou tributarista, não sou contador, mas, enfim, todos nós nesse país que realmente tem uma sede tributária, como o presidente falou no seu pronunciamento enorme, todos nós, direto ou indiretamente, somos afetados pelo tamanho do Estado no Brasil. O Estado brasileiro é caro. Nós vamos ver ao longo da apresentação aqui qual o tamanho desse Estado. Mais especificamente, nós vamos ver que, representando o setor de bens e serviços, a preocupação é ainda maior. Não há, e segundo dados do próprio governo que eu trouxe aqui, país no mundo onde a carga tributária sobre bens e serviços seja tão elevada quanto no Brasil. Então, no momento em que a economia tenta se reerguer, em que o comércio dá sinais de reação após a pior recessão da sua história, o Brasil, na verdade, preocupações no que se refere ao tamanho do Estado, a sede de arrecadação do governo, fazem todo sentido, uma vez que a gente sabe a crise foi muito severa, o crescimento econômico por si só não vai ser suficiente para irrigar novamente os cofres do Estado. Quer dizer, provavelmente, após as eleições, nós vamos enfrentar um cenário de acirramento da demanda do governo por novos tributos ou por mudanças de incidência de tributos ou por alterações de alíquotas. E eu trouxe aqui para os senhores, de forma ilustrativa, dois exemplos de como isso afetou recentemente o setor do comércio, um impacto positivo e um impacto negativo. Então, eu gostaria de começar a apresentação. Não é uma apresentação longa, que existe uma série de números que eu trouxe, que eu procurei deixar na apresentação mais como fonte de consulta para os senhores. Obviamente, alguns são mais importantes do que outros, mas a gente não consegue tratar dessa nossa preocupação em relação a questões tributárias envolvendo o comércio, sem ter como pano de fundo, naturalmente, o resultado recente, o desempenho recente da economia brasileira, de um modo geral, aqui ilustrados por essas barras azuis, e pelo consumo das famílias. O consumo das famílias responde, não só no Brasil, mas todas as economias de mercado, por pelo menos 62%, 63% do PIB. Em alguns países isso chega perto de 70%. Então, a gente observa que o fim dessa recessão mais longa da história do Brasil, ele foi superado, na realidade, através da recuperação da capacidade de consumo das famílias. Todos nós conhecemos pessoas que sofreram com aquele que talvez seja o maior subproduto, mas o subproduto mais dramático dessa crise, que foi o desemprego. Conhecemos pessoas, às vezes, próximas que passaram por essa situação. Enfrentamos, quando vamos consumir, quando vamos ao supermercado, quando vamos ao posto de combustíveis, num passado recente, uma inflação que nos parecia, pelo menos na realidade, pós-estabilidade da moeda em 1994, muito assustadora. A inflação passou dos 10% em 2015. Hoje o cenário é completamente diferente. A inflação é abaixo de 3% em 2017. Para esse ano a inflação deve ficar na casa de 3,5% a 4%, quer dizer, uma inflação baixa para os nossos padrões. Ao longo da crise, até para combater essa inflação elevada, o governo lançou mão do seu instrumento de política monetária, ou seja, trocando em miúdos, ele levou a taxa de juros para tentar controlar uma inflação que não era uma inflação de demanda, era uma inflação estrutural, vamos dizer assim, por conta do desequilíbrio
do governo, desequilíbrio que, aliás, não foi corrigido ainda. Nós temos visto o debate acalorado em relação à necessidade das reformas, aliás, o abandono da bandeira da reforma da Previdência muito recentemente, e isso seguramente é mais um ponto que entra para o próximo governo a partir de 2019. Quer dizer, não vai ter lua de mel com o setor produtivo, com a produtividade. Próximo governo, do governo de 2019, que iniciar a gestão em 2019, vai precisar implementar reformas para não agravar o quadro que nós vamos ver mais adiante. Parte dessa recuperação, como eu dizia, ela é detectada também através de uma inflexão no mercado de trabalho, ou seja, a taxa de desemprego. Se a gente for nas ruas perguntar para alguns repórteres, colocam isso para a gente, eu converso com, a gente faz matéria na rua, conversa com desempregado, não estou vendo melhoria nenhuma, a situação é mais propaganda do governo do que qualquer outra coisa. Na verdade, não é bem assim. O mercado de trabalho vem, para quem acompanha ali com lupa os números divulgados pelo Ministério do Trabalho, pelo IBGE, dando sinais de reação, sinais não tão fortes quanto a gente gostaria, mas já há uma queda da taxa de desemprego, sim, e essa queda do desemprego para nós, enquanto representantes do setor produtivo, é a condição necessária para que o comércio, o setor de serviços também, tenha sustentabilidade nesse crescimento que iniciou agora na virada de 2017 para 2018 de forma mais contundente. O IBGE vai divulgar amanhã os dados da economia brasileira de 2017, o dado do PIB. Basicamente, eles vão confirmar o crescimento de 1% da nossa economia, o primeiro crescimento depois de uma crise que nos roubou 8% do PIB. Então, recuperar, trazer a economia brasileira, trazer o comércio, o consumo para níveis anteriores à crise, vai ser um processo longo, sem dúvida alguma. Bom, sem nos determos muito aqui na numeralha, o mais importante é a gente perceber que essa superação da crise para o comércio se deu agora em 2017. O comércio, a crise para o comércio começou em 2014. Aquele gráfico ali mostra o volume de vendas do comércio, faturamento real do comércio varejista no Brasil. A gente pode dizer que de 2014 a 2017 o comércio perdeu 20% do seu volume mensal de vendas. E agora, em 2017, esse dado já foi divulgado pelo IBGE, uma alta de 4%. Então, a gente pode imaginar o desempenho do comércio como um copo. É um copo que foi esvaziado durante a crise, 20%, enfim, imaginar que esse copo coubesse 20 litros de água, a gente perdeu esses 20 litros, repomos em 2017 4 litros só nesse copo, quer dizer, a estrada também vai ser longa. A nossa perspectiva lá na Confederação do Comércio é de que esse ano as vendas cresçam 5%. Uma projeção nossa baseada nesse cenário de reativação das condições de consumo. O que esse cenário, de forma bastante resumida, mostra para a gente? Em primeiro lugar, a inflação, a recuperação da economia brasileira, a recuperação do consumo, ela só foi possível porque a equipe econômica que assumiu conseguiu controlar a inflação. É bom lembrar, a inflação em 2015 foi de 10,7%. A inflação de 2016 foi de 6,5% aproximadamente. A inflação de 2017 foi de 2,95%. Quer dizer, um ajuste rápido, obviamente, às custas também do setor produtivo. Quer dizer, a elevação dos juros para conter uma inflação que não era uma inflação de demanda, naturalmente provocou um efeito quimioterápico, vamos dizer assim, no setor produtivo. A indústria demitiu, o comércio demitiu, o comércio vendeu menos, o setor de serviços ainda não se recuperou, o principal empregador, o principal gerador de riquezas, o principal setor que contribui para o crescimento do PIB ainda não se recuperou da crise recente. Esse é um cenário que fica mais para frente, uma vez que as condições que seriam necessárias para a recuperação do setor de serviço, basicamente seria mais geração de emprego, ainda não foram alcançadas. Então, o que a gente vê? Que esse processo de recuperação do comércio foi possível por conta da inflação menor,
Aqui mostrando de forma um pouco mais clara que o comércio registrou deflação, segundo dados do próprio IBGE, os preços no comércio, ao final do ano passado, caíram em média em relação a 2016. Taxa de juros, tudo dado do governo, gente. Olha, taxa de juros pessoa física, pessoa jurídica. Ali, pessoa física em vermelho, mostra que a taxa de juros no Brasil para o consumidor ainda é extremamente elevada para padrões internacionais, cerca de 55%. Aliás, esse dado já está se aproximando dos 50% agora no início do ano, mas ainda assim, taxa de juros muito elevadas. Para o setor produtivo, naturalmente, para as empresas, o custo do crédito é menor, porque a qualidade na concessão do crédito, na seleção desse crédito é maior para as empresas do que para as pessoas físicas. Então, as empresas, embora para padrões internacionais também paguem taxas de juros elevadíssimas, há, sem dúvida alguma, um processo de reversão, de inflexão das taxas de juros. E, finalmente, o emprego, a ocupação no comércio, aqui representado por essa linha vermelha, no setor de serviços e no total da economia, de um modo geral. Já a gente pode dizer que, do ponto de vista do emprego ou da ocupação, o ponto mais agudo da crise foi a virada do primeiro para o segundo semestre de 2016. De lá para cá, a gente vem começando a tentar recuperar esse terreno perdido. Vai demorar. De fato, um dado muito emblemático disso é de que representa isso é o fato de que em 2015 foram destruídos 1,5 milhão de postos de trabalho com carteira assinada. 2016, 1.300.000. No ano passado, o saldo ficou negativo em cerca de 20 mil. A gente pode dizer que 2015, 16 e 17, mais de 2 milhões e 800 mil postos de trabalho foram destruídos no Brasil. Recuperar essa destruição, essa catástrofe no mercado de trabalho vai levar tempo. A gente costuma dizer que a recuperação econômica do Brasil fica para 2020, 2021, de qualquer forma. Bom, eu procurei trazer aqui também para os senhores outros termômetros do comércio. Talvez o mais dramático deles seja esse aqui, quer dizer, o número de lojas fechadas no comércio. No ano passado, o comércio bateu um recorde, foi o pior ano do comércio brasileiro, ano retrasado, perdão, em 2016, as vendas encolheram 8,7%. Daqueles 20 pontos percentuais que saíram do copo, 8,7 saíram só em 2016. E o comércio fechou 105 mil lojas. Conseguiu piorar, inclusive, uma situação que já era muito negativa de 2015, com 101 mil lojas fechadas. E nós estamos divulgando amanhã para a imprensa nacional um dado que eu trago aqui, antecipo para os senhores, de que em 2017 o comércio fechou aproximadamente 19 mil lojas. Quer dizer, entre aberturas e fechamento de lojas, o saldo entre aberturas e fechamento de lojas no varejo brasileiro ainda ficou negativo em 2017, em torno de 19 mil lojas. Ou seja, o varejo perdeu mais de 220 mil lojas nos últimos 3 anos. E a gente, obviamente, procurou fazer com um espelho para Minas Gerais. E no caso de Minas Gerais, um dado assim, mais favorável do que o dado nacional, entre aberturas e fechamentos de lojas no estado de Minas Gerais. O saldo também ficou negativo, mas praticamente zerado, aproximadamente 260 lojas fechadas, o que, de certa forma, indica que, para esse ano, o comércio de Minas seguramente vai voltar a registrar a abertura de lojas. Até porque, segundo os dados do próprio IBGE, o comércio mineiro já apresenta um ritmo de crescimento de vendas de cerca de 5%. A crise ainda provoca impactos negativos, mas o comércio mineiro, posso dizer, adiantar-se que pelo menos na região sudeste, deve ser o primeiro estado a voltar a registrar aberturas de lojas nos próximos meses. Bom, aqui alguns indicadores nossos, eu não vou me deter muito, são indicadores de pesquisas que nós conduzimos na Confederação Nacional do Comércio. Uma coisa importante aqui, no caso do dado nacional, a gente vê que a intenção de consumo das famílias, ou seja, quando a gente pergunta para o consumidor o que ele vai fazer em relação ao consumo nos próximos meses,
há uma tendência de elevação do consumo. Quer dizer, lembrando daquele primeiro gráfico lá da apresentação, que a economia crescia pela via do consumo, as nossas pesquisas continuam mostrando que, de fato, esse cenário de leve reativação do mercado de trabalho, inflação baixa, queda dos juros, permite que o consumidor volte a ter essa sensação, ou pelo menos essa intenção, em relação ao consumo nos próximos meses. Quer dizer, comparando 2018 com 2017, uma alta de cerca de 10% na intenção de consumo dos brasileiros para os próximos meses. Minas Gerais, conforme a gente havia falado, no caso do fechamento de lojas, desempenho de vendas, um movimento mais forte, uma alta de 16,5% na intenção de consumo das famílias mineiras, quer dizer, dando, na verdade, mais robustez a essa percepção nossa de que o comércio de Minas Gerais deve começar a se destacar em relação, pelo menos, aos outros estados do Sudeste. No caso do Rio de Janeiro também é covardia, né? Eu venho de lá, só para o paralelo, se em Minas Gerais foram fechadas 260 lojas no ano passado, o Rio de Janeiro foi o estado que mais fechou lojas no Brasil em 2017, foram mais de 6 mil lojas fechadas. Dados de emprego também muito ruins do estado. O estado do Rio de Janeiro perdeu em 2017 92 mil postos de trabalho com carteira assinada. O segundo pior estado, só para a gente ter como referência, foi Alagoas, com cerca de 8 mil postos. Então, o Rio de Janeiro, a crise ainda está muito longe de terminar, independentemente da variável econômica que a gente considere. Uma outra pesquisa nossa, que é a pesquisa de endividamento e inadimplência, quer dizer, se o consumidor está com menos emprego, tem menos condições de consumir, ele recorre no Brasil ao dinheiro de terceiros, né? Ele recorre, não só no Brasil, mas em qualquer economia, vai ao banco tomar dinheiro emprestado, e as condições de inadimplência, a pesquisa nossa de inadimplência mostra que, na verdade, a gente tem um aumento do endividamento, que as famílias estão indo tomar mais dinheiro emprestado, mas na passagem de 2018 para 2017, as famílias que não teriam condições de pagar suas dívidas, está mostrando já um ligeiro recuo, né? O problema não é a família ir no banco tomar dinheiro emprestado. Isso faz parte, quem vai consumir um automóvel, um móvel eletrodoméstico, precisa recorrer a empréstimo e financiamento. O problema, o termômetro preocupante, é quando a inadimplência, as contas em atraso ou as condições, né, de inadimplência começam a se deteriorar. Então, pelo menos do ponto de vista nacional, parece que a situação, se não vai melhorar significativamente, pelo menos vai ser um pouco mais estável ao longo de 2018. Bom, um dado que eu queria trazer aqui, mais agora mergulhando um pouquinho na questão tributária e nos efeitos que isso tem no comércio. Esse talvez seja a sequência de slides aqui a mais interessante para esse evento, para esse seminário. Se a gente olhar o desempenho do comércio varejista, da perspectiva do volume de vendas, do faturamento real do varejo, a gente vê que dos 10 segmentos, eu não coloquei todos aqui, mas coloquei os 3 lá em cima, que estão liderando, né, que ajudaram o varejo a começar a se recuperar, segmento de móveis eletrodomésticos, materiais de construção, de vestuário, tendo crescimento acima da média de pelo menos 7%, 9% em alguns deles. Mas a gente tem o outro lado da moeda. A gente tem livrarias e papelarias, informática e comunicação e o segmento de combustíveis e lubrificantes se destacando ainda negativamente. No caso de livrarias e papelarias, informática e comunicação, a gente já vem observando uma mudança estrutural nesses segmentos do varejo. Eles estão sendo incorporados, as livrarias, as pequenas lojas de informática estão sendo incorporadas pelo comércio eletrônico ou por grandes cadeias do varejo. Então, quando o IBGE bate na porta lá do empresário para perguntar quando ele faturou, se ele vai numa livraria, se ele vai numa loja especializada em produtos de informática, seguramente o resultado que ele vai preencher ali no questionário sobre o comportamento das vendas vai ser um resultado mais negativo do que em outros segmentos do varejo. Mas no caso de combustível e lubrificante, não. Daí o fato de eu ter destacado esse segmento para os senhores. Bom, o impacto, vamos dizer assim, direto, factual, né, do desempenho desse segmento, que é um dos piores do varejo atualmente,
claramente aparece aqui pelo comportamento dos preços no varejo. Isso aqui é inflação em cada um dos segmentos do varejo, segundo o IBGE, nos últimos 12 meses. Combustível e lubrificante responde por 18% de tudo que o comércio vende no Brasil. Quer dizer, é um segmento importante. E a inflação nesse segmento, a maior, ela é bem acima dos demais segmentos. Livraria e papelarias também aparece aqui como inflação acima da média. Por que isso está acontecendo? Basicamente, no caso de combustíveis e lubrificantes, a gente detecta dois fatores muito claros. A gente tem acompanhado isso, inclusive, através da mídia. Primeiro, é a nova política de preço da Petrobras. Quer dizer, todo aquele estrago provocado na Petrobras está sendo, de certa forma, corrigido por uma nova política de preço, tentando acompanhar os preços, a evolução do preço de petróleo internacional. Isso aparece aonde? Aparece aqui, por exemplo, quando essa linha roxa, vamos dizer assim, mostra os preços no atacado, e a linha azul mostra os preços no varejo. Quer dizer, elas têm que andar mais ou menos juntas. Só que não é só isso. No ano passado, a gente viu que o governo, por exemplo, elevou a alíquota dos COFINS. Isso gerou, inclusive, disputas jurídicas, enfim. E a gente fez uma decomposição dessa inflação elevada de combustíveis e lubrificantes. Quer dizer, o que está por trás disso aqui? Por que o Brasil paga a segunda gasolina mais cara do mundo atualmente? Bom, a gente decompôs essa variação dos preços da gasolina no varejo e chegou à conclusão que é o seguinte, que se de uma hora para outra o câmbio subia, a tributação subia, a demanda, as pessoas foram mais ao posto de gasolina abastecer os automóveis, e os preços no atacado subirem, tudo na mesma magnitude, quem vai ser o maior responsável pela alta dos preços? Primeiro, a gente tem esse fator inércia aqui, que é o fato de que os preços não variam muito ao longo do tempo, eles tendem a repetir um preço muito parecido com o do mês passado, mas excluindo esse fator inércia de preços, a gente tem a tributação como fator que mais pesa na hora de nós brasileiros consumirmos combustíveis, pesa para o empresário, que na verdade é obrigado muitas vezes a sacrificar a margem dele para não perder clientela. Naturalmente isso gerou uma discussão, assim, saiu extensivamente na mídia no ano passado, em julho, aliás, a gente vê que justamente aqui no momento da elevação da alíquota do COFINS sobre combustíveis, a gente teve uma alta dos preços no atacado, quer dizer, o preço no atacado subiu 18%, o preço no varejo subiu 7%. Olha o varejista aí tendo que sacrificar a margem. Um outro fator, agora sim, um fato positivo, né, da gestão de tributos sobre bens e serviços no Brasil foi a redução das alíquotas do IPI. Né? Basicamente, a gente fez um estudo lá na Confederação, e o que a gente pode concluir desse estudo, eu deixei isso registrado aqui nesse slide para vocês, é que é o seguinte: se a gente não tivesse tido em 2012 queda nas alíquotas do IPI, o comércio não teria crescido naquele ano 8% como cresceu. O comércio teria crescido 5,9%. 5,9%. O que isso significa? Significa que para o faturamento nacional do comércio varejista, a receita teria sido 33,2 bilhões de reais menor. Uma fatia não desprezível do desempenho do comércio naquele ano. No setor de automóveis, esse movimento é ainda mais, essa redução de alíquota do IPI foi ainda mais significativa. Por quê? O comércio teve um crescimento de 7,3% naquele ano, com redução de alíquota. Sem a redução de alíquota, se isso não tivesse ocorrido, as vendas teriam ficado estagnadas, até caído 0,2%. Então, quer dizer, procurei trazer aqui uma ilustração de um fator negativo recente, aumento COFINS sobre combustíveis, um impacto positivo de como que uma redução de alíquota, claro que depois ela foi prolongada de forma artificial. Isso criou problemas mais lá na frente, mas ajudou em 2012 o comércio a não ter uma queda abrupta de vendas. Como que esses dois fatores podem ajudar o comércio varejista de um modo geral? Bom, essa parte final da apresentação, quando a gente acompanha, né, com o tamanho, a sede tributária do governo brasileiro, a gente vê que, independentemente de períodos de crise, com crise, sem crise, a carga tributária brasileira morde de 31% a 34% do PIB. Né?
E quando a gente compara o Brasil com outros países, não parece nem um quadro muito assustador. Você vê que a nossa carga tributária, isso são dados da Receita Federal, são dados do Ministério da Fazenda, de 31,5% do PIB, isso é dado de 2016. A gente tem países com cargas de 46%, 44%, assim sucessivamente. Naturalmente, aqui nem vale a pena, nem há tempo para a gente discutir o custo-benefício dessa carga tributária. Ela é elevada e o benefício é muito baixo. Não por acaso, os países que praticam cargas tributárias mais elevadas são países extremamente desenvolvidos. A gente tem aqui Dinamarca, Bélgica, França, Finlândia, enfim, Noruega, por aí vai. O Brasil, mesmo praticando uma taxa, uma carga tributária, enfrentando uma carga tributária menor do que esses países, vai ficar atrás de concorrentes nossos, de países emergentes, como Chile, como Coreia do Sul, como Turquia. A gente poderia ter um cenário melhor do que esse que a gente vem apresentando. O grande problema não é nem o tamanho da carga tributária. O grande problema é esse aqui. É um dado que o próprio Ministério da Fazenda divulgou. Se a gente fatiar essa carga tributária entre tributação de renda, lucro e ganho de capital, tributação de folha salarial, tributação de propriedade, tributação de bens e serviços, a gente chega a uma conclusão assustadora de que o Brasil só fica atrás da Hungria em termos de fatia tributária sobre o setor de bens e serviços. Enquanto no Brasil, daqueles 35,1%, 15,8% incidem sobre bens e serviços, na Hungria, 17,2%. Aí o sujeito olha esse gráfico e fala, ufa, pelo menos nós não estamos liderando esse ranking macabro. Só que não é bem assim, porque a carga tributária na Hungria é maior que a nossa. Então, quando a gente distribui esses tributos pelo peso do Estado para o setor produtivo, a gente conclui o seguinte: metade, 50,1% da nossa carga tributária bate em bens e serviços, penaliza o setor de bens e serviços. Na Hungria, que é o segundo pior, seria o pior colocado, vamos dizer assim, esse efeito é de 44%, quer dizer, a fatia é menor. Então, quando a gente olha o setor de bens e serviços, a gente não só fica atrás de toda aquela lista de países, mas como concorrentes nossos importantes, como a Coreia do Sul, está por aqui, Turquia, Chile está aqui com 11,2%, a gente já começa a corrida lá atrás. Muito mais difícil superar a concorrência internacional. Repito, todos esses dados são dados oficiais do Ministério da Fazenda. Bom, chegando aqui no penúltimo slide da apresentação, isso não acontece por acaso. O governo não é um lobo mau, não é um malvado que gosta de penalizar, de chicotear o setor produtivo, especialmente o setor de serviços. Isso acontece porque o Estado existe, todos nós acompanhamos isso na mídia, assim, frequência, existe um desequilíbrio fiscal. O que isso quer dizer? Significa que se o Estado fosse uma família, fosse uma empresa, ele estaria, principalmente depois da crise, registrando prejuízos, déficits orçamentários sucessivos. Ele precisa financiar isso. Bom, a gente vai se financiar onde? Onde o filho mimado geralmente se financia, no pai rico. E o pai rico, infelizmente, somos nós. Nós que sempre pagamos impostos elevadíssimos, o governo sempre enxerga a possibilidade de beliscar um pouquinho mais. Para quê? Para que ele contente, pelo menos, ter um cenário, vamos dizer assim, menos catastrófico daqui para frente do que ele tem. O que acontece hoje com as contas do governo? Vamos olhar aqui, 2017, dado oficial também do Tesouro Nacional. Um déficit de 1,8% do PIB. Se imaginar que toda a riqueza do Brasil de 2017, 1,8% dela representaria quase 2% o déficit do governo. O governo fica devendo para a sociedade. Obviamente, isso é muito agravado pela situação do próprio INSS. Para quem não acredita que a Previdência é deficitária, o Tesouro Nacional pelo menos acredita, porque 2,8% do PIB é o déficit da Previdência, e contra uma situação anterior de 1%. Quer dizer, esse déficit vem crescendo rapidamente, isso vem pressionando a dívida do governo. O que aconteceu com essa família, com essa empresa extremamente endividada? A dívida só vem crescendo. O que era
55% do PIB, a dívida bruta do governo, se transformou em 74% em 2017. Tem gente falando que até 2025, entre 2025 e 2030, ela chega a 100% do PIB, se nada for feito. Isso é algo, então o governo vai no setor produtivo, vai em quem produz para financiar o seu déficit. E isso ele faz através da política fiscal e através da política monetária. O que a gente vê é que o Brasil, quando a gente organiza os principais países do mundo numa escala de taxa de juros real, o Brasil, que aliás foi o primeiro país a liderar esse ranking das taxas de juros reais mais altas do mundo, hoje ele está na 5ª posição, está atrás da Argentina, Turquia, Rússia, México, e a gente tem um monte de concorrente nosso aqui. Basicamente o mundo desenvolvido está todo aqui praticando taxa de juros negativa, ou seja, o governo paga menos do que a inflação para tomar dinheiro da sociedade, e a gente tem, mesmo aqui, nos países em desenvolvimento, Chile, Filipinas, Malásia, África do Sul, China, os BRICS, de um modo geral, estão aqui atrás de nós. Quer dizer, taxa de juro real elevada é algo que provoca um estrago também sobre o setor produtivo, principalmente na hora de investir. E o que a gente vê nesse último slide da apresentação é que quando a gente separa mais uma vez a economia entre demanda de crédito por parte das empresas e por parte dos empresários, não é à toa que no ano de 2017 o consumo voltou a registrar concessão real de juros, voltou a crescer em 2017, mas para as empresas desconfiadas, ainda com o cenário, principalmente com o cenário eleitoral, os investimentos ficam muito provavelmente para depois de 2019. Qual a importância disso? O fato de que nos últimos 15 trimestres, os investimentos na economia brasileira encolheram 30%. Hoje, o nível de investimentos na economia está na casa de 15%. Não é economista, mãe de santo, técnico de futebol, que acredite num crescimento da economia brasileira sustentável com a taxa de juros abaixo de 22%. Não dá para crescer. Qualquer tentativa de crescimento, como essa que nós já estamos observando, rapidamente vira inflação. Então a gente fica tendo que acelerar o carro e puxando o freio de mão ao mesmo tempo. Prova disso é de que, a constatação disso é de que em 2017, pela primeira vez em 4 anos, a gente registrou um crescimento nos investimentos muito, mas muito aquém do necessário para repor as perdas durante a crise. Então, do lado fiscal, a penalização do setor produtivo, política monetária penaliza também. Aqui um resumo de como a gente observa 2018. Acredito que, de forma bastante sintética, a gente tem alguns desafios, naturalmente, para serem encarados nos próximos meses. Sem dúvida alguma, situação fiscal, diante do que aconteceu na última semana, já pulou para 2019, não é nem mais desafio para esse ano, o quadro vai ser esse mesmo. Cenário eleitoral, sim, muito incerto, isso pode causar volatilidade na taxa de câmbio, estragar, vamos dizer assim, aquele cenário mais positivo da inflação construído ao longo de 2017. Ponto de vista das variáveis que condicionam o consumo, tendência de continuidade de queda de juros, algum resgate do emprego, inflação baixa e a inflação muito próxima do centro da meta. Isso é fundamental para que a gente consiga sinalizar para o próximo governo, que a gente nem sabe se vai ser novo, mas o próximo governo, a gente consiga sinalizar que pelo menos parte aquela reorganização da casa que foi feita em 2017 fica também para 2019, para que o país não entre novamente num ciclo recessivo e acabe destruindo postos de trabalho, fechando lojas, o comércio caindo em termos de venda, setor de serviços. Então essa é a nossa expectativa. 2018 deve ser um ano melhor. Esse crescimento tende a ser um pouco heterogêneo, algumas regiões do país vão crescer mais do que todas, não dá para esperar nada de positivo para o Rio de Janeiro ainda esse ano, mas os estados da região sul e parte do sudeste, principalmente São Paulo e Minas Gerais, a gente acredita que os indicadores já divulgados pelas instituições, pelo governo, pelas nossas pesquisas, já corroboram essa recuperação do crescimento nessas regiões do país. Mais uma vez, agradeço a paciência e o convite
coloco à disposição para futuras oportunidades. Muito obrigado. Deixamos o nosso agradecimento ao professor Fábio Bentes, que, sem dúvida, né, contribuiu muito às nossas estratégias, porque a questão tributária, intimamente, ela está ligada com a questão econômica, seja do lado fiscal, seja do lado empresarial. Se não a maior, é uma das maiores preocupações nos planejamentos das empresas. Então, ficamos aqui com 2 pontos interessantíssimos.